Olá, meus queridos, bem-vindo ao Sermão Online do dia 20 de junho de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez e adorar Ele refletindo naquilo que Ele tem para falar para nós. E essa é a nossa oração, que Ele fale conosco e que Ele mexa com a nossa vida através das Sagradas Escrituras, da Sua maravilhosa palavra. Antes de a gente começar, lembrando que na descrição do vídeo nós temos o link das músicas que nós estamos cantando na nossa reunião presencial. E eu convido você, portanto, a acessar essas músicas, esses clipes, para que você possa adorar o Senhor também com música, reconhecendo quem Ele é e as maravilhas daquilo que Ele faz. Também queremos deixar aqui o recadinho das nossas redes sociais, a PIBBRO, lá na nossa página no Facebook, e o canal da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Se você precisar entrar em contato conosco, vai lá na nossa página do Face, entre em contato com a gente pelo Messenger, que aí a gente te responde o mais breve possível, tá bom? Um pedido de oração, um questionamento, ou se você quiser conversar sobre qualquer outro assunto, estamos à disposição, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor, então, nesse instante. Semana passada nós terminamos a série 15 e hoje nós vamos meditar sobre um outro texto e vamos falar sobre perseverar em Cristo. Perseverar em Cristo, com base em Atos 2:42. Hoje nós vamos meditar sobre um versículo somente. Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes de nós continuarmos, vamos orar ao nosso Deus? Paizinho, eu quero me colocar diante do Senhor e colocar diante de Ti também todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua bênção. E precisamos, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito falando com poder no nosso coração, para a transformação da nossa vida. Ajusta, Senhor, o nosso coração e alinha a nossa vida à Tua vontade, Senhor Deus. Transforma-nos, Senhor, à imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, então, lemos só esse versículo aqui, e se você não está familiarizado com esse texto, talvez você não saiba o que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus tinha prometido que enviaria o Espírito Santo para habitar entre os seus discípulos. E isso não tinha acontecido enquanto o Senhor Jesus estava conosco aqui na terra. Mas alguns dias depois que ele já tinha subido ao céu, ele enviou o Espírito Santo e cada um dos seus discípulos passou a se tornar templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e então a igreja foi formada nesse processo. O apóstolo Pedro se levantou, estavam reunidos numa grande festa judaica chamada Pentecostes, e ele começou a falar sobre Jesus e falar sobre o sacrifício de Jesus e a necessidade de se arrepender do seu pecado e de crer em Cristo para a salvação. E 3.000 pessoas se converteram. Então, nesse ponto, o ponto desse versículo que nós estamos meditando hoje, é o ponto que vai começar a falar sobre como essa igreja, essa primeira geração da igreja, que começou com 3.000 pessoas, como elas conviviam, como elas cresciam na fé. E
elas, portanto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. E aquilo que vale para essa primeira geração de cristãos, de discípulos de Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, vale para nós também. E, portanto, precisamos pensar um pouco sobre a necessidade e uma vida de perseverança em Cristo, ligados a Cristo. Portanto, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é a respeito da chave para a perseverança, porque esse é o primeiro ponto, né? Ou esse é o primeiro termo que o verso nos traz. E perseveravam. O que é perseverar? Para a gente entender aquilo que estamos meditando hoje, a gente precisa entender o que é perseverar. E perseverar é você ter uma constância de uma ou mais ações para um determinado objetivo. E você tem essa constância, persiste nela, não importa quais sejam as dificuldades que você encontre no meio do caminho. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você olha para si mesmo, percebe que a sua saúde não está boa, que você é muito sedentário, que você está obeso e que você precisa fazer atividade física. E você precisa fazer atividade física por conta da sua saúde, para você ter condicionamento físico, para você emagrecer. Então você decide começar esse processo de condicionamento físico, de atividades físicas, de emagrecimento, e você vai, então, começar a se exercitar. Se você é muito sedentário, você vai começar a se cansar. Você, logo de começo, os exercícios vão te cansar demais. No dia seguinte, você pode estar acabado e dolorido. E a sua mente vai começar a pregar peças em você, do tipo, não vai hoje, né? Não faz esse exercício, você já fez ontem, espera mais um mês para você fazer de novo, tem aquele doce ali, tem aquele filminho para você assistir, olha, seus amigos te chamaram para sair, e você pode desistir no meio do caminho, né? Ou então não. Ou você diz não para a sua consciência, diz não para as suas dores, diz não para o seu cansaço, e você persiste nessa constância de criar o hábito de fazer atividades físicas para poder se exercitar e ter condicionamento e melhorar a sua saúde. Ou então, você está na faculdade e existem matérias que são muito difíceis, muito complicadas e que você não consegue entender e que talvez dormir até um pouco mais tarde, talvez sair com os amigos, talvez fazer qualquer outra coisa, menos sentar, estudar e se aprofundar naquela matéria que é chata, que é difícil, talvez não seja uma das coisas que esteja mais assim no seu coração, não é? Mas quando você diz não para essas dificuldades, quando você diz não para um desafio do tipo assim, não entendo essa matéria mesmo, não vou entender e tenho raiva de quem entende e eu vou largar isso daí para lá, você, quando diz não para isso, persiste, apesar de todas as dificuldades, você está praticando a perseverança. Talvez você queira ser um músico habilidoso dentro de uma área de instrumentos musicais, né? Por exemplo, violão. E você não sabe muito, você não consegue posicionar seus dedos do jeito certo, e os exercícios são muito difíceis.
Mas a partir do momento em que você vai treinando e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e indo às aulas, e fazendo os exercícios, e alguns exercícios demoram mais para pegar o jeito do que outros, e você não desiste, e você dedica tempo, você abre mão de outras coisas, então você vai se aperfeiçoando, apesar das dificuldades, apesar daquela escala não dar certo num determinado momento, daquele exercício, daquele acorde não dar certo nas primeiras vezes, você vai persistindo, continuando, apesar das dificuldades. Isso é perseverança. A perseverança, ela é... Quando nós falamos de perseverança, aliás, nós podemos pensar em pessoas que desistem, diante das dificuldades elas desistem, ou pessoas que se apaixonam por vários projetos, e aí elas abraçam um projeto, e aí elas largam esse projeto porque elas abraçam outro, e aí elas largam aquele outro e abraçam o outro, e elas vão passando a vida, abandonando projetos porque se apaixonam por outros. Ou elas passam a vida desistindo dos seus projetos porque elas não têm ânimo para enfrentar os desafios. É claro que existem casos que são mais complicados. Como assim? Por exemplo, eu tomei conhecimento da história de uma mulher que ela, enfim, não começou a faculdade, projetou para si uma carreira, fez um plano de vida, um projeto de vida para si, mas a sua mãe ficou doente. E ela largou a faculdade para poder cuidar da mãe. Né? Nós não estamos falando aqui simplesmente de uma falta de persistência, mas às vezes de escolhas que a gente precisa fazer na vida. Também tem essa questão. Mas, por exemplo, conheço questões em que a pessoa desistiu de fazer esse curso, não teve condições de continuar, apesar de todas as tentativas, precisou abandonar esse projeto, abandonar sim, deixar meio arquivadinho, né? Passou muitas dificuldades, não conseguiu retomar, mas ali, quando estava já com seus 60, 70 anos, de repente você enxerga esse homem onde? Esse homem, essa mulher onde? No banco da universidade. Por quê? Porque nunca, no final das contas, abandonou esse projeto. O que é isso? Isso é persistência. Isso é persistência. Agora, quando nós falamos de perseverança ligadas a seguir Jesus, então nós estamos dizendo de perseverar em seguir Jesus. Perseverar em ser discípulo de Jesus. E como a gente segue Jesus? Ora, Jesus não está aqui, nós não estamos vendo Jesus corporeamente. Falei que ele não está aqui, ele está aqui, mas nós não o vemos. Através do seu Espírito Santo, nós podemos ter certeza e às vezes sabemos e sentimos que ele está aqui, mas nós não o vemos, como por exemplo os apóstolos o viram ao longo de 3 anos e meio. Como seguimos Jesus? Então, nós seguimos Jesus tendo uma comunhão viva e real com ele, através da palavra de Deus e da oração, e isso vai aumentando a nossa intimidade, e a partir do momento que a gente vai aprendendo sobre as verdades do reino de Deus reveladas na palavra de Deus, nós vamos praticando isso e desfrutando da capacitação que o Espírito Santo nos dá para a gente praticar os valores e a cultura do reino de Deus. Tudo isso faz parte do seguir Jesus. Né? Então, quando todo mundo mente por causa de uma determinada questão, você que aprendeu e que tem convivido com o Senhor Jesus através do Espírito Santo e que sabe que Ele é
Espírito de toda a verdade, que em Cristo Jesus habita toda a verdade, enquanto todo mundo mente, você não. Apesar do preço que você vai pagar por não mentir, porque algumas vezes existem prejuízos que vão ser colocados no nosso colo porque a gente decide fazer a vontade de Deus. Então, quando nós trabalhamos com essas questões, nós dizemos que existe aí a necessidade de perseverar em Cristo, no sentido de continuar seguindo Ele e vivendo uma intimidade com Ele e vivendo toda a vida que Ele disse que era para a gente viver. Mas às vezes, as outras paixões fazem o nosso olho brilhar. Coisas que o mundo nos traz. Eu já vi gente abandonar o Senhor Jesus por fama, por sucesso, por determinadas propostas. Eu já vi gente abandonar Jesus por causa de amigos. Eu já vi gente abandonar de seguir Jesus porque achou algumas coisas do mundo muito mais interessantes do que os padrões do reino. Eu já vi gente abandonar Jesus porque, por um grande amor da sua vida, já vi gente abandonar Jesus por um monte de coisas. E aí, acontece que as pessoas elas olham para outras paixões e outras coisas que fazem o olho delas brilhar e elas deixam de seguir Jesus. Jesus passa a ser só parte de um passado que elas tiveram lá atrás. Pessoas abandonam Jesus porque seguir Jesus, inclusive, dá trabalho. É muitas vezes o caminho mais difícil. A Bíblia diz que todo aquele que quer viver de maneira piedosa, de acordo com a vida que o Senhor Jesus disse que a gente deveria viver, todos aqueles que querem viver de uma maneira piedosa vão ser perseguidos. E apesar de a gente aqui no país não ter uma perseguição político-religiosa, ou seja, ninguém vai processar a gente porque é cristão, ninguém vai prender a gente porque é cristão, ninguém vai torturar a gente porque é cristão e nem matar a gente porque é cristão, isso não quer dizer que a gente não seja perseguido. A gente é perseguido, por exemplo, quando a gente é zombado pelo modo de vida e pelo jeito como a gente crê. A gente muitas vezes é caluniado, porque enquanto a gente fala numa sociedade em que tudo é permitido e que a verdade de um não é a verdade do outro, quando nós dizemos, não, existe uma verdade, existe uma justiça, existe o certo e existe o errado, e é assim que eu vivo, e esse certo e errado são padronizados pela palavra de Deus, nós somos acusados de arrogantes. Nós, muitas vezes, perdemos amigos por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Nós, muitas vezes, precisamos escolher opções muito mais difíceis por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Imagina, por exemplo, que você vai pagar muito mais do seu imposto de renda, porque a sua declaração expressa a realidade dos fatos da sua renda e da sua movimentação financeira, enquanto você tem um amigo que não vai pagar tanto imposto de renda, apesar de ganhar igual ou mais do que você, porque ele conversou com o contador dele e eles resolveram sonegar umas coisinhas, né? Então você paga mais e ele paga menos. Por que nós, às vezes, temos um caminho tão mais difícil? Porque é um preço a ser pago quando nós seguimos Jesus. Por que é que enquanto todo mundo se safa quando conta uma mentira e engana as pessoas, a gente é pau na nossa moleira porque escolhemos falar a verdade quando falar a verdade nos traria alguns problemas?
porque é assim que Jesus nos ensina. E esse caminho mais difícil, ele às vezes vai cansando e vai fazendo com que a gente vai abandonando esse modo de vida e falando assim, acho que esse negócio não vale a pena, não. Acho que o meu vizinho que não é temente a Deus, que não segue Jesus, e que eu acho que ele está levando uma vida bem bacana, eu acho que eu quero levar uma vida igual a dele. E aí a gente vai deixando de perseverar na fé. A gente vai deixando de perseverar em seguir Jesus. Como é que a gente continua perseverando? A gente continua perseverando da mesma forma que a gente continua perseverando em todas as outras coisas. Eu falei do condicionamento físico, né? Estou fazendo atividade física. Qual é o meio mais fácil para a gente não desistir? A gente se lembrar de por que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso porque minha saúde está ruim. Eu estou fazendo isso porque eu preciso melhorar minha saúde. Eu estou fazendo isso porque eu preciso de condicionamento físico. Estou fazendo isso porque eu preciso emagrecer. Se eu me lembrar dessas coisas, eu ganho ânimo a mais, porque aquilo que eu estou fazendo vai ganhando significado. A mesma coisa para a pessoa que está estudando uma matéria que não consegue deslanchar. Por que ela precisa se esforçar, perseverar e não desistir? Ela precisa saber por que ela está fazendo faculdade. Ela precisa saber o que ela quer com isso. Porque se ela não sabe, ela vai desistir com facilidade. A mesma coisa a pessoa que toca um instrumento musical. Por que eu toco? Por que eu quero tocar um instrumento musical? Por que eu quero, por exemplo, tocar violão de uma maneira bacana? Porque isso vai mostrar que tipo de dedicação eu vou ter para essas coisas que eu devo perseverar. Quando eu falo sobre perseverar em Cristo, perseverar na fé, perseverar no discipulado com Cristo, eu estou dizendo com isso que também a gente precisa sempre revisitar, se lembrar de por que eu sou um discípulo de Jesus. Eu preciso me lembrar de que, num primeiro momento, de algo histórico, que é Jesus Cristo morreu na cruz. E por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz porque a tortura e a agonia e a condenação daquela cruz era minha, não era dele. A angústia do inferno é por direito meu, minha, sua e não dele. E então, quando eu percebo que Jesus trocou de lugar comigo naquela cruz, possibilitando que a minha dívida com Deus fosse paga, isso me faz parar para pensar, ou pelo menos pode me fazer parar para pensar. A outra questão, ela é mais intimista, mais individual. Dentro de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na história para redimir, para libertar, para salvar as pessoas, como ele usou isso para me alcançar? Qual é a minha história? Como ele me alcançou? Como a graça de Deus me alcançou? Como eu tenho sido alvo da graça de Deus? O que ele fez por mim no passado? Como ele transformou? Qual é a minha experiência de salvação com Deus? Eu tenho uma experiência de salvação com Deus em Cristo Jesus? Eu tenho uma história com Deus? Essa experiência de salvação com Deus tem dado fruto e tem rendido um derramar de graça na minha vida? De que jeito? Como eu enxergo Deus agindo na minha história? Essas coisas podem e precisam me fazer parar para pensar em como é que está o meu discipulado com Cristo, qual é o meu objetivo e, portanto, me fazer perseverar na fé,
no discipulado com Cristo, enfim, perseverar em Cristo Jesus. Quando nós falamos disso, portanto, nós estamos falando exatamente de perseverar em Cristo, e esses 4 elementos que o texto nos dá vai nos falar um pouco mais sobre o trabalho de perseverar em Cristo. Você pode falar assim, mas perseverar em Cristo, o texto não fala de perseverar em Cristo. Mas todos esses 4 elementos do texto vão se relacionar com Jesus de uma ou outra forma, a começar pela palavra. O texto diz que os nossos primeiros irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que isso quer dizer? Que eles receberam ensinamentos de Jesus com base naquilo que é o Antigo Testamento, né? O que a lei e os profetas diziam, e ele ensinou determinadas coisas que os apóstolos estavam passando para esses primeiros discípulos. Quando nós falamos disso, na verdade, no resumo da ópera, nós estamos falando que a igreja estava perseverando na palavra de Deus. Mesmo que naquela ocasião eles só tivessem o Antigo Testamento, os apóstolos não tinham escrito nada do Novo Testamento, eles estavam perseverando na palavra de Deus. É interessante porque o apóstolo João vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí no verso 14 de João 1, vai dizer, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele está dizendo que a palavra de Deus se tornou um ser humano, e foi revelado em Cristo Jesus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Portanto, quando você abre a sua Bíblia, e quando você medita nas santas palavras que estão ali, você está tendo uma ligação direta com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a palavra encarnada de Deus. Quando você busca de todo o coração Cristo Jesus abrindo a sua Bíblia e meditando numa porção das Escrituras Sagradas, você de alguma forma que eu não consigo te explicar, você está tendo uma comunhão especial, uma relação especial com o Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus. O fato de nós lermos a palavra, meditarmos na palavra e praticarmos a palavra faz com que a nossa ligação com Cristo Jesus seja enorme, a ponto de o próprio apóstolo João, no capítulo 15, dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Permaneçam em mim, ou seja, permaneçam ligados a mim, que sou a videira. Portanto, permaneçam nos meus mandamentos e permaneçam no meu amor. Estar ligado com Cristo, conectado a Cristo, me deixa conectado com a obediência à palavra de Deus e me deixa conectado ao amor de Deus. Portanto, ninguém persevera em Cristo se não perseverar, viver, aprender e viver a palavra de Deus. O outro ponto é que perseverar em Cristo é perseverar em comunhão. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, eles faziam parte da vida dos irmãos e os irmãos faziam parte da vida deles. Um fazia parte da vida do outro. E, portanto, isso também faz parte de perseverar em Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos o povo de Cristo Jesus. E como eu disse para vocês, permanecer, estar conectado a Cristo, é estar conectado ao amor. Permaneçam no meu amor. É isso que o Senhor Jesus diz. Permaneçam em mim. Permaneçam nos meus mandamentos. Permaneçam no meu amor.
a prática de amar uns aos outros faz com que Cristo seja manifesto entre nós. É isso que Jesus diz também em João 13. Né? Eu não optei por pregar em João, mas estou falando bastante do Evangelho de João. Em João 13 vai dizer o quê? Se vocês amarem uns aos outros, como eu amei vocês, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Ora, como é que então a gente manifesta a imagem de Cristo como comunidade, como povo de Deus? Amando uns aos outros. O Senhor Jesus também diz para nós e nos ensina, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Ele está dizendo que é tão especial essa comunhão, essa união entre nós, em nome de Cristo Jesus, que nós desfrutamos de uma presença, de uma companhia especial de Cristo Jesus naquele momento. Portanto, se a gente quer estar conectados com Cristo Jesus, nós precisamos permanecer em comunhão, em relacionamento uns aos outros, presentes nas reuniões, e não só presentes, mas relacionando-se uns com os outros, fazendo parte da vida um do outro e servindo um ao outro. E esse é o outro ponto que eu quero deixar com vocês. É a questão do servir. Perseveravam no partir do pão. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com partir, Gustavo? Com servir? Eu vou dizer para vocês, 2000 anos atrás, quando a primeira geração de irmãos ali em Jerusalém se reunia, eles tinham uma reunião geral no Templo de Jerusalém, que era um lugar comum para eles, né? Todos eles basicamente eram judeus, então ficava para eles fácil se reunir no templo judaico. E eles também tinham reuniões nas casas. Nas casas eles partiam o pão. Eram momentos de adoração em que eles cantavam, eles meditavam na palavra e eles partiam o pão, comiam juntos. Agora nota, é uma população heterogênea. Tem bastante gente de várias classes sociais diferentes. Então tem gente rica, tem gente pobre, naquela época, né, tinha gente livre, tinha gente escrava. E aí eles chegam para se reunir ali e tem gente que traz aquela baita daquela rosca enorme porque tem condição de trazer um pão, daquele pão bem taludo. E tem outro que não tem condição nem de comprar uma bolachinha pequenininha. Então, o que acaba acontecendo? O que não traz nada, ou traz pouco, porque tem poucas posses, porque tem poucas possibilidades. Então, ele não entra na reunião? Entra. E come todo mundo junto. E não falta para ninguém. Não é que uns comem bastante e os que não têm muito não comem muito. Isso é compartilhado. Isso é dividido. Então, aquele que tem, compartilha com aquele que não tem. De tal forma que servir sempre tem a ver com o fato de você identificar a necessidade do seu irmão, identificar a necessidade do seu próximo e, olhando para os seus recursos, você compartilha dos seus recursos aquilo que você tem, para ir ao encontro das necessidades ou de suprir, total ou parcial, as necessidades deles. E isso não precisa necessariamente ser questões materiais. Então eu tenho que dar uma cesta básica? Só se a necessidade do fulano for por mantimento. Mas e se o fulano precisar? Ele está triste, ele está desanimado. O que ele precisa é sentar com alguém e conversar, e rir, e ter um momento tranquilo, um momento leve e um momento de consolo,
de conforto e de ânimo, e isso você pode dar. Entende? E se o fulano anda de ônibus, anda a pé, e na volta para casa você pode dar carona para ele, porque você tem carro. Você não precisa vender seu carro ou doar seu carro para ele. Você pode oferecer o seu carro como bênção para ele voltar para casa mais rápido. E se ele precisa de uma oração, e você pode ser a pessoa que vai orar pela vida dele. Entendem? É você identificar qual é a necessidade. E você ir ao encontro dessa necessidade. E suprir essa necessidade parcial ou totalmente dentro daquilo que você tem e que Deus te deu de recursos. Recursos que Deus nos dá são não somente para a nossa subsistência e para a gente aproveitar, mas os recursos que Deus nos dá também servem para ser compartilhados. Entendem? Então, como isso faz com que a gente persevere em Cristo? Porque o texto de Atos 20 vai dizer que Jesus andou fazendo o bem e libertando os oprimidos de Satanás. E nesse sentido, nós somos hoje as mãos, os pés, a boca de Jesus nessa geração. Nós somos aqueles que vão representar Jesus e vão mostrar Jesus a partir da nossa vida. E, portanto, é assim que a gente se identifica e persevera em Cristo também, fazendo com que Cristo ame as pessoas a partir do nosso coração. Entende? Então a gente precisa servir com os recursos que nós temos, os dons, os bens materiais, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa saúde, o que a gente tem para abençoar a vida das pessoas e lidar com as necessidades delas. Entende? Por fim, a oração. Ninguém tem intimidade, relacionamento com uma pessoa se não começar com diálogo. E oração é basicamente diálogo. Se você não ora, se você não fala com Deus, se você não dialoga com Deus a partir da oração, você não cresce em intimidade com Ele, você não cresce em relacionamento com Ele, Ele vai ser sempre um ilustre desconhecido de todos os domingos. Porque é só nos domingos, se você acompanha algum sermão, alguma coisa, ele vai ser o indivíduo lá de longe, que você vê todos os domingos. Mas vê só aos domingos, tem os programas da televisão que você só vê aquele apresentador todo domingo. Né? Então, qual é a diferença? A diferença é que Jesus nos chama para crescer em intimidade com Ele todos os dias, orando todos os dias. 1 Tessalonicenses vai dizer, orem sem cessar. Dialoguem, conversem. Como é que um casal que está casado aprofunda a sua intimidade? Dialogando, abrindo o coração. E é isso que a gente pode fazer na oração. A gente pode abrir o nosso coração, a gente pode falar sobre a vida, a gente pode questionar algumas coisas ao nosso redor, a gente pode falar o quanto a gente está maravilhado com a obra de Deus, a gente pode agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, a gente pode falar uma porção de coisas, mas se a gente não fala nada, intimidade com Jesus Cristo de Nazaré é a última coisa que a gente vai conseguir. Portanto, oração é fundamental para a gente perseverar em estarmos conectados com Cristo. Perseverar em oração, porque não adianta você orar hoje e depois orar o ano que vem, quando você lembrar que você tem que orar. Não, é o tempo todo, o tempo todo. Tudo isso envolve perseverança. Meditar nas Escrituras, conviver com os irmãos em Cristo, servir as pessoas. Eu servi aquele ali, foi tão bom, me fez sentir bem, mas agora
Também eu já fiz muito bem para as pessoas só daqui 10 anos. Não, não adianta. Orar, não adianta você fazer uma oração hoje e outra daqui 10 anos. Não adianta, é perseverança. É continuar, e continuar, e continuar. Por fim, eu quero te perguntar, porque isso tem a ver com perseverança. Por que você segue a Cristo? Eu posso fazer uma pergunta anterior. Você segue a Cristo? Mas se você disser que sim, eu quero deixar essa pergunta para você. Por que é que você segue a Cristo? Por que é? Qual é o motivo? Qual é o seu histórico com Jesus? Para lembrar. Para lembrar disso. Ok? Eu quero nesse instante orar por você. Enquanto eu oro por você, você baixa a sua cabeça, você pensa, tá aí você e Deus na sua casa. E eu quero que você pense naquilo que você tem perseverado ou deixado de perseverar para seguir a Jesus. Você tem perseverado em meditar nas Escrituras e viver a realidade das Escrituras? Você tem perseverado em conviver com os irmãos em Cristo? Você tem perseverado em servir as pessoas nas suas necessidades? Você tem perseverado na oração? Enfim, você tem perseverado em Cristo? Vamos fazer oração nesse instante. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, irmão, irmã, que estão nos assistindo nesse instante. Eu quero colocar diante de Ti as nossas falhas de perseverança. Quantas vezes a gente vai abandonando as coisas e vai as realidades daquilo que Cristo fez na nossa vida, daquilo que Cristo faz na nossa vida, de por que a gente segue a Cristo Jesus, tudo isso vai ficando para trás e a gente vai perdendo a clareza dessas coisas, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós viemos deixando outras coisas, outros elementos de lado e seguindo o Senhor Jesus mais de longe, porque nós ficamos atraídos com outras coisas, com coisas deste mundo, ou porque o caminho tem estado difícil, nós temos pagado o preço de servir e de seguir Jesus, e isso tem sido difícil para nós, e a gente às vezes quer abandonar o barco. Nós queremos Te pedir que o Senhor renove a nossa força, fortaleça o nosso coração e nos faça lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e faz por nós, Pai. Nós queremos Te pedir que o Senhor continue trabalhando na nossa vida e que o Senhor nos faça discípulos que marchem a todo custo, não importa qual seja o terreno. Nós queremos Te pedir que o Senhor continue nos fazendo crescer em intimidade contigo, na fé em Ti, Senhor, e que a gente possa crescer, sendo discípulos cada vez mais próximos de Ti, sem parar um minuto sequer, sem desviar o caminho, sem desistir do passo. É isso que nós Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, estamos começando mais essa semana e, portanto, eu quero desejar as bênçãos de Deus para vocês nesta semana e dizer: vão para ser bênção no mundo ao redor de vocês, para as pessoas ao redor de vocês, aonde quer que vocês vão, sempre na perseverança do discipulado com Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.